Cara, eu queria também chamar para falar sobre um outro tema aqui, que é o seguinte: Bolsonaro, cartão corporativo de novo. Ah, Hum, cara, que cartão é esse, hein? então, cara, olha, o Josias de Souza, do UOL e da Folha, ele fez uma observação ótima que eu até vou trazer aqui para a gente ver também. Mas antes é o seguinte: vou rodar um trechinho de uma matéria aqui do Jornal da Cultura, da TV Cultura, que fala justamente sobre esse gasto aí, como é que foi, que história é essa, e a gente comenta um pouquinho em cima antes do Josias. Dá uma olhada nessa história. Cartão corporativo presidencial durante a campanha foi de R$ 697.352. O dinheiro foi gasto nas viagens do candidato Jair Bolsonaro. O cartão pagou despesas como passagens aéreas, hotéis e lanches para o ex-presidente e a equipe que o acompanhava. Na primeira viagem de campanha na Bahia, por exemplo, Bolsonaro promoveu uma motociata em Vitória da Conquista. Naquele dia, o cartão corporativo pagou 50 mil só em lanches. Tá bom pra você? 50 mil de lanche? 50 mil em lanche, por isso que eu tô assim em forma, né? Eu tô Tá tendo vendo? acesso aí ao um cartão corporativo que dá 50 mil em lanche. Olha, é Mas eu importante acho a maior explicar como é que barbaridade, cara. funciona isso. Pode falar Boa, primeiro, boa, depois eu boa. vou. Não, É não, dois o que eu ia TDAH, dizer gente. A gente se interrompe o tempo todo, pelo amor de Deus. o que eu ia dizer é, não adianta você falar, mas fale. Porque, assim, se pena que ainda bem que você não tem acesso aqui aos comentários da minha live. Porque se nos assuntos dos Yanomamis as pessoas dizem o que elas dizem, é terrível o que elas dizem, imagina 700 mil no cartão corporativo. Isso é troco de bala, ainda bem que ele gastou mesmo, tinha mais a que ter gastado. É isso que O eles que é pensam. isso, né? Não é nada, né, para essas pessoas. E o Imagina. PT? Mas, E o Lula? exato. Mas, enfim, esses 700 mil reais, por que é importante a gente explicar isso? Porque a gente precisa explicar como é que funciona a legislação também. A legislação eleitoral em relação a isso. Quando o cara está no cargo, disputando a reeleição, no caso do presidente, no caso de funções em que existe uma estrutura de segurança, por exemplo, governador de estado, presidente, prefeito de grandes cidades, em que os seus deslocamentos também são complicados por razões de segurança, eles podem usar a estrutura do governo. Então, por exemplo, o Bolsonaro fez campanha ano passado voando no avião da presidência, para todos os lugares do Brasil. Isso também, Dilma fez isso, Lula fez isso, Fernando Henrique fez isso. Todas as pessoas que passaram pela presidência e que disputavam a reeleição, elas podem usar a estrutura da presidência por razões de segurança. Só que o partido tem que pagar a conta, tem que pagar o combustível do avião, por exemplo. Tem que pagar as diárias dos servidores públicos que são envolvidos no deslocamento do presidente da República. O partido dele tem que pagar. Pode usar a estrutura, porque não dá para contratar uma segurança privada, por exemplo, para cuidar do presidente da República, que já tem a sua segurança estratégica. Por isso que ele pode usar. Mas o partido tem que pagar. E nesse caso, ele viajava para fazer uma motociata de campanha, passava na padaria, pagava o lanche todo mundo no cartão. O Josias de Souza, do UOL, que é comentarista do UOL e da Folha, ele faz um comentário bem curioso, bem interessante sobre isso, que é justamente dessa confusão do público com o privado. Dá uma olhada. Torna rotineira, ela vira algo que vai ganhando áreas de normalidade e perde-se no processo um elemento essencial para a autocontenção dos gestores públicos, que é o recato. O Bolsonaro estava tão certo de que nada o atingiria que ele esqueceu do recato, esqueceu de maneirar durante os 4 anos que ele teve, que ele exerceu o mandato de presidente. Ele fez do cartão corporativo uma espécie de rachadinha de plástico. É isso, cartão corporativo, uma espécie de rachadinha de plástico, meu querido. O que você acha? É muito, muito. Eu acho o seguinte, ó, isso para mim é sintoma de uma outra coisa que eu tenho comentado nos últimos tempos também. Essa ascensão da extrema direita, por isso que eu acho esse fenômeno interessantíssimo. Se eu pudesse, cara, eu como comunicólogo, como formado em comunicação social, eu pararia tudo na minha vida só para estudar esse momento histórico, porque merece tese, tese, tese. Essa extrema direita, ela produziu no Brasil um tipo novo de eleitor. Os eleitores da direita no Brasil, eles eram os liberais, né, que são os grandes empresários, aqueles que querem que o Estado mínimo ofereça para eles o máximo de vantagens, né, e ele não está se importando com nada além disso, né, além do Estado mínimo
né, voltado para que a empresa dele funcione, lucre ao máximo. A gente tinha um outro eleitor que era o reacionário, né, que assim, eu tenho saudade da ditadura, eu tenho saudade até da monarquia, tem gente que tem saudade. A gente tem, inclusive, essas figuras, né, no Brasil. E tinha um outro terceiro eleitor que era o dos costumes, que é aquele cara que, né, se você não falar sobre controle das drogas, se você não, que não pode ouvir falar em casamento gay, que não pode, né, que assim, se o bumbum alheio estiver controlado, eu estou feliz e voto na direita, mesmo que a política liberal seja prejudicial para ele mesmo, porque via de regra ele é um pobre também, ele também é um trabalhador, né? Então, assim, a política que vai vir no lombo dele, como a gente diz. Mas se o bumbum alheio estiver controlado, ele está feliz. Só que a extrema-direita criou um quarto tipo. Ela criou um tipo que é o militante político despolitizado. Então, é uma pessoa que estava estacionada na vida política, que não estava fazendo parte de nenhum desses grupos, e, de repente, se sentiu parte de um movimento político sem ter politização nenhuma. Então, ela não sabe qual é a diferença entre os poderes, ela não sabe que não pode gastar no cartão corporativo, ela não sabe que aquele dinheiro é do Bolsonaro, não é do Bolsonaro, é do governo, ela não sabe que no 7 de setembro ele não poderia ter feito um comício, que isso é crime eleitoral, ela não sabe de nada disso. Né? E essa pessoa que não sabe de nada disso, que se transformou no militante político despolitizado, que não entende nada de política, ela preencheu este vazio de politização com fanatismo religioso. Então, eu faço em nome de Deus, ele é o enviado de Deus, eu voto em nome de Deus. Então, ela juntou todos aqueles outros, entraram, vários deles por olhar uma oportunidade, né, de ver suas pautas, e criou essa massa do militante político despolitizado. Então, falar de patrimonialismo, falar que é coisa pública, que é coisa privada, que ele não tem o direito, que isso é criminoso, que isso deveria dar cadeia, impossível, né? Mas o Everton, uma coisa que me chamou a atenção do Josias, ele disse o seguinte, né? Que era tanta certeza que ia ganhar a eleição que parece que ele não deu bola, assim, nem se preocupou em esconder as coisas. Você tem essa sensação de que era muita certeza da vitória? Eu tenho a sensação de que era muita certeza da vitória e acho também que contou e ainda conta com uma boa e velha impunidade brasileira. Eu acho que ele olhou assim e disse, cara, ninguém prende ninguém nesse país, a gente assassina sei lá quantos milhares de pessoas todos os anos e o número de casos solucionados é 0,002%, só quando acontece na classe média e quando dá treta na mídia, saca? Então, assim, em relação a político, pelo amor de Deus, até apareceu um Sérgio Cabral, até apareceu, né, uns petistas na cadeia, como aconteceu na Lava Jato, até um evento histórico a ser comemorado e fazer praça pública uma estátua. Então, acho que ele contava com as duas coisas. Contava que ele ia atropelar o Estado brasileiro mesmo, com essa massa de militantes despolitizados, e conta ainda com a tradicional pizzaria brasileira, né, capaz de produzir as maiores injustiças do mundo. É porque não escondia nada, por isso que eu fico pensando, era muita certeza talvez da vitória mesmo nas eleições, porque não escondia nada, muitas vezes falava até abertamente sobre as suas intenções. Então, assim, eu acho que era muita certeza de que todo aquele uso da máquina, aquela manobra toda, ia funcionar. Ele ia ganhar a eleição e não ia precisar enfrentar as consequências. Não tem outra explicação para alguém produzir tanta prova contra si mesmo como esse pessoal, né? Acreditava piamente, e inclusive acreditava piamente que não terminaria nos próximos 4 anos. Ele acreditava piamente que ia dar continuidade. Assim, tá claro que era um projeto autoritário, autocrático, e que a intenção dele era se encastelar e nunca mais largar esse osso aí, né? Não é à toa que ele chora tanto, né? É um pessoal que parece que acredita em ET, né? Não é? Então, e a gente está falando de ET e tem uns OVNIs novos. Imagina como é que deve estar, né, cara? O ambiente com esses OVNIs aparecendo todo dia aí. Já é o quarto OVNI, né? Hoje eu fiz uma piadinha. É uma pena que o TikTok decidiu me banir mesmo sem me banir, né? Os advogados obrigaram eles a me devolver a conta, mas eles acabaram com o meu alcance. O meu alcance está como se fosse a minha primeira semana de TikTok. Então, vamos banir de outro jeito, né? Isso. Tô fazendo as piadinhas e ninguém tá vendo as piadinhas, mas eu vou fazer a piadinha aqui. Que eles estavam certos no final das contas. Os ETs só se atrasaram um pouco. Né? Então eles fizeram chamaram de demora para chegar, né, lá na ETlândia. Os ETs vieram um pouco atrasados, mas vieram com um plano.
Tanto que os ETs escolheram o momento de aparecer nos Estados Unidos justamente quando o Lula estava lá. Então, esses ETs patriotas certamente vieram com um plano para resolver essa questão. Janja e Lula, e vai todo mundo pelos ares, entendeu? Mas o que aconteceu? O Biden, comunista, né, atacou esses ETs patriotas antes que eles pudessem fazer justiça na América, e agora a gente é obrigado a dar o braço a torcer aqui. Então, fica aí o meu desagravo aí em relação aos patriotas. Ah, eu fiquei vendo lá o balãozinho cair, não vi nenhum ETzinho despencando lá de cima, cara. Eu fiquei procurando lá para ver se via alguma coisa, um paraquedinha interestelar e nada, não apareceu nada. Inclusive, cara, tem coisa que